Olá a todos e bem-vindo ao 8º episódio do Olha a Bola Maria, o podcast da Renascença sobre futebol feminino. E desta vez, para falar sobre os quartos de final do Mundial, temos o treinador António Silva connosco. Olá, António. Olá, muito boa tarde. Obrigada por teres aceitado Obrigado o pelo convite novo, sempre um gosto. Sempre um gosto de falar contigo também. E por mim, vamos a isso. Vamos começar o 8º episódio do Olha a Bola Maria. Olha a Bola Maria, o podcast de futebol feminino da Renascença. Vamos por ordem. Começamos com o Espanha 2, Países Baixos 1. A Espanha adiantou-se aos 81 minutos de grande penalidade com um golo de Mariona Caldentey. Os Países Baixos, já ia dizer Holanda, distraída. Os Países Baixos empataram já nos descontos, com um golo à ponta de lança da central Stephanie van der Gracht. E já no prolongamento, a jovem de apenas 19 anos, Salma Paralluelo, fez o golo da vitória espanhola. António, eu penso que, e hás de dizer se estou certo ou não, eu sinto que o susto do Japão chegou na melhor altura possível para a Espanha, que foi já quando estava apurada e antes de começarem os jogos a eliminar. Porque esta Espanha parece estar um bocadinho mais avisada para os perigos da fragilidade defensiva. Sim, acho que lhes aconteceu um bocadinho o mesmo que aconteceu com a Inglaterra, com aquele jogo menos conseguido de início, que fez com que houvesse ali um wake-up to call à equipa para perceber que estavam numa competição a sério e com equipas que têm valia. Aqui a questão Japão foi de facto um jogo um pouco sui generis, porque estamos a falar de uma equipa que teve uma percentagem de posse de bola de 25%, quase que dizemos que não tocou na bola, não tocou na xixa, e foi 4 vezes lá e marcou 4 golos. O Japão tinha muito esta estratégia, porque sabe que se defende muito bem e é uma equipa que ocupa muito bem os espaços. Desta vez as coisas com eles não correram bem, mas a gente já lá vai. A questão da Espanha ter levado este susto, por um lado sim, fez com que estivessem mais atentas, mas por outro lado também eu acho que foi um afirmar do modo de jogo, ou seja, o treinador não deixou de acreditar no seu processo, ou seja, nós jogamos desta forma, nós somos uma equipa de posse, nós somos uma equipa que queremos criar por dentro, por fora, queremos finalizar muitas vezes. Correu-nos mal com o Japão, porque os jogos às vezes é isto mesmo, estamos nós por cima, vão lá uma vez e marcam, mas a nossa identidade vai acabar por prevalecer e acabou por mostrar depois, perante uma equipa que é superior do seu ponto de vista físico, mas não tanto do seu ponto de vista tático em relação à equipa japonesa, mas sim, serviu de aviso, mas também é isso, é o consolidado de um processo. Da parte dos Países Baixos, vinham de uma vitória no grupo com os Estados Unidos e com Portugal, estavam confiantes, tinham já eliminado uma das grandes surpresas do Mundial, que é a África do Sul. No entanto, acabam por cair perante a Espanha naquilo que terá sido uma final antecipada do Mundial. Aliás, tivemos várias finais antecipadas até agora. Não dizermos final com a Espanha antes do campeonato começar provavelmente não seria correto da nossa parte. Acho que até da última vez que estive cá falei que a Espanha seria provavelmente um outsider, alguém que traz qualidade, mas não trazia a marca de favorito. Tem história. Aliás, é a primeira vez que chegam às meias finais, já tinha sido a primeira vez que chegavam aos quartos de final, ou seja... Sim, a Holanda, das equipas que acabou por cair das favoritas, acho que foi a única que não me mostrou alguma sobranceria ou alguma atitude de que isto vai dar a qualquer momento. Foi uma equipa que respeitou o adversário, sabia também muito bem o que é que tinha pela frente e bateu-se. Também não foi, se calhar, o melhor jogo para os Países Baixos. Países Baixos que também mantiveram a sua estrutura, tinham muita confiança naquilo que estavam a fazer, mas apanharam uma Espanha que soube anular e soube ser forte, mas foi um jogo muitíssimo equilibrado, né? Tivemos golos praticamente só no fim do jogo, houve um prolongamento, depois há aquelas coisas que são caricatas no desporto e no futebol, que a jogadora que acaba por comprometer com o penalti e depois acaba por salvar nos últimos instantes. Nem o referi, não é? E isto é bonito também do jogo, mas lá está, foi um jogo muito equilibrado, de uma Espanha que se tem afirmado e nesse jogo afirmou-se como uma candidata neste momento a ganhar o Mundial também. Uma das, não digo surpresas, porque para mim até seria titular à partida, mas uma das novidades do 11 da Espanha foi a Mariona Caldentey, que não tinha sido titular no jogo anterior, é titular no Barcelona, campeão europeu. Agora sou suspeita, é uma das minhas jogadoras favoritas. Eu sou grande fã da forma como ela joga. Eu digo que costumo dizer que ela é o caos previsto pela forma como ela quebra
Quer dizer, obviamente isso está previsto, lá está, mas quebra um pouco os movimentos naturais da equipa. É ela que faz, que semeia um pouco o caos nas defesas adversárias e depois está em todo lado, tanto te aparece à esquerda como à direita, na defesa, a meio campo. Consideras que essa entrada foi importante para o jogo da Espanha, também para surpreender os Países Baixos, desorganizá-las? Aqui acabamos por ter duas leituras, quer dizer, será que o treinador se corrigiu ou não depois com a substituição que faz mais à frente, não é? Mas numa primeira lógica, e segundo aquilo que dizes, parece-me que sim, o criar o caos entre linhas dos Países Baixos era muito importante, criar muita imprevisibilidade, até porque também os Países Baixos estavam com uma jogadora que não estava no 11, portanto a De Gong que estava castigada, portanto exatamente. Criou ali uma novidade numa equipa que foi sempre a mesma, portanto um treinador que optou sempre pelo mesmo 11 e saiu ali uma pecinha. Obviamente que a gente diz muitas vezes, não é por causa de um jogador, às vezes é por causa de um jogador que a dinâmica já não é exatamente a mesma e talvez até por causa disto o Vidal tenha tentado criar aqui uma anarquiazinha. Mas depois acaba por ser a jogadora que habitualmente jogava, que entra e que resolve o jogo, não é? Porque é uma jogadora mais de profundidade, que acabou por ter um lance no espaço e acaba por resolver. Portanto, foi uma surpresa na questão de tentar baralhar um bocadinho os Países Baixos, deixou o trunfo na manga e lá está, e acabou por ser mesmo um trunfo. E depois em fases diferentes do jogo, diferentes tipos de jogadoras se fizeram a diferença, não é? Na altura em que a Espanha assumia mais, foi a Mariona, e depois quando a Espanha estava a apostar mais no ataque à profundidade, acabou por ser a Salma, que é ex-velocista, chegou a ser campeã nacional da categoria dela dos 400 metros em Espanha, ou seja, é uma jogadora muito veloz que está sempre preparada para esse tipo de jogo, e não só. Já em relação à Stephanie van der Kracht, que até falaste, faz o penalti. Depois usa um sistema que nós em Portugal, especialmente no futebol masculino, estamos habituados a ver, que podemos até dizer o sistema Coates, central, que passa para a ponta de lança quando a equipa está muito apertada. E lá está. A questão é, falaste da Van de Donk muito bem, porque eu penso que nós vimos durante o Mundial que os Países Baixos jogavam muito o que a Van de Donk jogava, não é? Ela é a maestra dos Países Baixos. E depois quando falham certas unidades, a coisa torna-se mais complicada. Ela é, sem dúvida, vou-lhe chamar quase o cérebro e o motor junto, né? Ela é ali o chip da diferença na equipa. É uma jogadora com muita experiência e que faz aquele andar de outra maneira, e não só o andar, é também a confiança que transmite para o resto da equipa. Mas é uma equipa que sempre se apresentou muito bem. Eu honestamente, este jogo com a Espanha era daqueles jogos que tínhamos mesmo que ver, porque era a primeira grande prova de fogo, considerando que o jogo com os Estados Unidos eu não o levaria para um jogo de prova de fogo, é um jogo de grupo, onde sabe que a seguir tem mais duas equipas que são mais fracas, que a priori, correndo menos bem, dá sempre para dar a volta. Aqui não podia correr mal, né? Portanto, e correu. Aqui não podia correr mal, não conseguiram jogar tão bem, esta peça fez falta. Claro que também é um bocado injusto para uma seleção com tanta qualidade e com um banco tão bom dizer que foi por causa dela que isto correu mal. Não. Agora, também é inevitável falar neste caso, outra jogadora que não está no Mundial de todo, da Miedema, quando temos a Lina Berenstein a falhar pelo menos 2 golos cantados. Que foram quase só no fim, não é? A pergunta é onde é que ela andou, o que é que ela andou a fazer o jogo todo, não é? Teve ali um bocadinho, não sei, um bocado apagada, ou também porque o jogo partiu um bocadinho mais no final, mas eu acho que a minha grande decepção nesta equipa dos Países Baixos foi mesmo a Martens. Ela praticamente andou... não sei se ela tem o posto adquirido, mas ela acabou por nunca fazer aquilo que se esperava mais dela, não nos deu muito, e o ataque neste jogo em particular ficou muito ali na Berenstein, que quando quis agitou muita água. Portanto, porque é que as coisas não foram um bocadinho antes? Terá andado estes Países Baixos um bocadinho sonolentos, e quando perceberam que isto pode correr mal, e agora não há mais falha, ou seja, isto não há 2 jogos mais para fazer, ou mais um. Enfim, mas eu gostei muito desta equipa, fico com alguma pena que ela tenha saído já,
E mesmo nesta linha de onde se apanharam estas equipas todas, acabaram por se matar umas às outras uma série de equipas fortes. Sim, e equipas boas. Que este é o lado do quadro mais complicado. Muito mais complicado, e o outro lado facilitou um bocadinho, que também já lá iremos, mas que também acabaram por ficar pelo caminho algumas equipas que se calhar não era tão esperado. A Martens, no fundo, deu um pouco de prolongamento à época negativa que também já tinha feito pelo PSG. Podemos agora passar para o Japão 1, Suécia 2. A Suécia adiantou-se aos 32 minutos por Eilestedt. Eu fui ver na internet, é assim que se diz, pelos vistos. E ampliou aos 51 minutos de grande penalidade por Philippa Angeldal. O Japão reagiu tarde e só conseguiu reduzir ao minuto 87. Podemos dizer que esta Suécia foi o antídoto perfeito para o Japão, ou seja, era o pior adversário possível para o Japão apanhar antes da final. O Japão tem aquilo que nós todos sabemos, que tem uma fragilidade crónica que ao mesmo tempo a torna uma equipa maravilhosa. Ou seja, o facto das jogadoras serem baixas e de terem, do seu ponto de vista morfológico, alguma diferença, vamos dizer assim, de outras jogadoras, principalmente as da equipa sueca, que são de facto, quanto a mim, as mais, perdoem-me as expressões, mais matulonas provavelmente juntamente com os Estados Unidos, mas estas suecas de facto têm imponência. Claro que aqui era o adversário menos desejável, porque com bola no chão, elas mesmo contra a Espanha tinham demonstrado que não era por aí, que se safavam. Agora quando a bola vem muito por cima e quando é a força que comanda, foi complicado. Tentaram reagir, mas a Suécia também me surpreendeu um bocadinho, porque é uma equipa que gosta um bocadinho mais do jogo direto, gosta de ficar um bocadinho mais na expectativa, e desta vez quis mesmo assumir o jogo e quis ir, o que nós dizemos, para cima, e foi. E o Japão se calhar ficou aqui um bocadinho surpreendido com esta atitude, não conseguiu sair. Aquilo onde elas são muito boas, que é na circulação de bola, também foi muito difícil. Acho que aqui foi premiado o físico, mas também uma organização muito, muito grande por parte da Suécia. A Suécia demonstra ser, provavelmente, sem ser a equipa que joga mais bonito e aquela que mais a encanta, provavelmente é neste momento o candidato mais forte, até porque é não sei se será a única, mas se não é a única, é das muito poucas equipas que em todas as competições de futebol feminino ao mais alto nível, que são 29, juntando europeus, mundiais e Jogos Olímpicos, que esteve em todos. Isto dá um background de experiência, de organização, ou seja, aquela estrutura sabe tudo o que é que tem que fazer, o planeamento é sempre super bem feito. Portanto, estamos aqui a falar de uma equipa que sabe os momentos, sabe ler o jogo, e com o Japão apanhou-se a ganhar, e agora vamos comandar isto, vamos controlar isto. Falaste agora disso e agora até puxa a fita atrás ao Suécia-Estados Unidos, um momento que ficou marcado para mim na memória, foi quando a Rolfo vai bater o penalti dela. Eu gostava de ir com aquela atitude para todas as coisas da minha vida. Ela vai para lá a rir-se, sorri com a guarda-redes, chega lá, remata e vai-se embora. Ou seja, ela foi só picar o ponto. Mas também é demonstrativo de uma frieza, de uma preparação mental para estes momentos que é difícil. Eu não sei se te recordas daquilo que tínhamos falado no primeiro episódio, no primeiro desta série mundial, que falávamos do mais um dia no escritório, não é? Estas equipas têm essa vantagem em relação às outras. Não quer dizer que o Japão, a Espanha... O Japão também tem estaleca. O Japão já foi campeão mundial, não nos podemos esquecer disso. No caso da Espanha não, ainda é um bocadinho nova nestas andanças, mas a Suécia é de facto esta equipa que tem esta experiência e sabe estar. Para elas, juntando a cultura mais fria dos nórdicos, é também um acontecimento normal. E depois eles têm uma coisa maravilhosa, e puxa a minha experiência ter vivido lá, para eles nunca há aquela... como é que eu dizer, aquela carga da consequência negativa. Ou seja, eles vivem o jogo pelo jogo. Nós vamos jogar este jogo. É este campo, é este jogo que vamos fazer o nosso máximo, vamos nos tentar divertir. Acabou o jogo, ganhamos, maravilhoso. Não ganhamos, pois não se passa nada. Vamos cumprimentar o adversário e vamos nos preparar para a próxima. Este tipo de mentalidade faz com que não haja essa pressão e essa... como é que eu ia dizer, essa cena fatalista que acontece muito com as equipas mais pequenas e então com as equipas mais latinas. E então Portugal, por exemplo, no masculino sentia muito isto nos primeiros anos em que começou a chegar mais longe. Era o jogo de vida ou de morte, é isso, a gente não ganha, ai que cai o Carmo e a Trindade. Para a Suécia não cai nada, para a Suécia foi fazer um jogo, querem muito ganhar, se calhar já merecem um título, acho que já têm um título europeu, sim, mas já merecem um título mundial, vão ter que fazer por isso.
curiosamente aqui encontraram-se duas seleções de povos tradicionalmente mais frios. Não quero aqui estar a ofender ninguém, naturalmente, mas tem a ver com o frio não entra como característica negativa, exatamente, é uma questão cultural. E pronto, mas aqui sofreu o Japão, que também não terá tido o melhor plano de jogo. Terá cedido... O que não deixa também ser surpreendente, porque esta equipa do Japão habituou-nos desde o primeiro jogo a ser uma equipa extremamente metódica e com muitas soluções, com muitos planos. Não no seu ponto de vista estratégico do modelo de jogo, porque isso foi o 3-4-3 mais claro da história, não há ali nada para enganar, está tudo no seu sítio, os jogadores sabem perfeitamente ocupar os seus espaços e a defender também tudo muito, muito direitinho. Faltou-lhes se calhar aqui... o facto de começarem a perder, não sei se não abalou um bocadinho. Foi a primeira vez que lhes aconteceu isso. Se lhes abalou ali um bocadinho a confiança, mas também é uma equipa que vive muito o desporto de uma forma positiva, portanto acabaram por se encontrar aqui dois mundos muito similares e que nos permitiram um jogo interessante sem quesilhas e sem gente a esburacar-se. Mas voltando à questão da estratégia, era a equipa que nos mostrava que tinha 3, 4, 5 cantos diferentes, que tinha não sei quantas bolas preparadas de toda e de qualquer maneira, tendo aqui o handicap Suécia alta. E então por aqui já tinham que inventar mais algumas coisas. Exatamente. E houve aqui se calhar um bocadinho de excesso de trabalho de laboratório que depois se calhar faltou noutros pontos. O Japão teve obviamente que dar muito à perna, não foi capaz. Com pena minha, gostava de ver o Japão continuar. Também não queria que a Suécia saísse, mas... alguém tem que ficar pelo caminho. Nós chegamos a um ponto em que vão caindo equipas de que gostamos. Porque... acho que as meias finais, se calhar, com outros nomes poderiam ser mais atrativos e os jogos serem um bocadinho diferentes, mas não... temos depois ótimas surpresas com equipas de outro nome também. Vamos então à Austrália, precisamente, que empatou com a França nos 120 minutos e depois no desempate por penaltis mais longo da história de todos os mundiais, masculinos e femininos, foram 20 penaltis. Venceram por 7-6. A guarda-redes da Austrália defendeu 2 penaltis. Foi sempre uma presença carismática, incómoda na baliza da Austrália. Foi um jogo de momentos de divisão do domínio do jogo, ou seja, a França, pronto, tem mais nomes, é verdade, mas a Austrália cada vez mais embalada pelo público e podemos dizer que é também uma equipa em crescendo, como era a França. Como é que tu viste este jogo? Muito empatado, não é? Um jogo onde as forças se anularam muito. Acho que ambas as equipas traziam uma lição muito bem estudada. Havia aqui um sinal mais para a França, talvez porque a França foi demonstrando ao longo do campeonato ser a equipa provavelmente fisicamente mais bem preparada. O que é que eu quero dizer com isto? É aquela equipa que fazia diferença no arranque, no sprint, no chegada à bola, no ganho dos duelos. Aqui pareceu-nos ser sempre aquela equipa que poderia por aí fazer alguma diferença. Mas a Austrália também sabia muito bem o que contava. A Austrália, eu acho que aqui o fator casa, o fator psicológico está a ser a grande arma e o grande aliado desta seleção, que não é também nenhum prodígio do futebol jogado, não tem grandes estrelas, temos uma ou duas jogadoras que são um bocadinho mais conhecidas, mas é uma equipa muito humilde, mas também é uma equipa que está junto há muito tempo, que já passou por muita coisa. Não sei se não estaremos aqui a passar por um fenómeno África do Sul no rugby, dos tempos do excelentíssimo Mandela. Não sei se não estaremos aqui no mesmo. Elas estão um bocado nesta onda e a Inglaterra que se cuide, porque estádio cheio vai ser complicado. Aqui um parênteses do estádio, houve uma imagem que apareceu creio que até no site das Matildas, em que mostrava que em 2011 havia um jogo internacional e estavam apenas em 2010 não havia gente praticamente nas bancadas. E agora estamos aqui creio que contra a Dinamarca, com uma audiência de 75 mil, ou seja, a evolução nestes 12 anos foi uma coisa gigantesca e elas tiveram que passar por muita coisa, prepararam-se muito bem. Eu creio que também o treinador aqui tem um papel muito importante, nota-se que é alguém que está muito com elas, é quase o irmão mais velho, há uma empatia muito grande ali, e eu creio que está aqui todo um caldo que tem feito... E tem sido mais este caldo que tem proporcionado estes resultados do que propriamente o jogo jogado. Não é uma equipa daquelas que a gente diz, que vou ver a Austrália. Exato. Não vou ver a Austrália, mas esta Austrália se calhar vale a pena ver
por isso tudo. Por toda a parte também extracampo. Aliás, nós vimos, foram publicados vários vídeos nas redes sociais a Austrália não é um país de futebol, é um país de rugby, de futebol australiano, não do futebol de 11, e vimos milhares e milhares de pessoas nas ruas, nos ecrãs gigantes. Até havia um vídeo num avião, no aeroporto. Os australianos todos a vibrar com a seleção, e tem sido um fenómeno incrível de ver, e também por isso pessoalmente faz-me desenvolver algum carinho por esta, mais que a seleção, todo o fenómeno em volta da Austrália. Já agora, e falaste das Matildas, eu vou dar aqui uma curiosidade. A seleção feminina da Austrália tem a alcunha Matildas porque esta é uma história com 3 partes, que é o nome foi um voto na televisão, um voto televisivo com o público. Deram ao público a escolher vários nomes. Um deles, até foi sugerido por uma jogadora, era Matildas. Esse nome era inspirado no canguru gigante dos Jogos da Commonwealth de 82, que penso que foram em Brisbane, exatamente, na Austrália. A canguru chamava-se Matilda. E a Matilda, o nome dela é inspirado, aliás, numa canção que é considerada o hino não oficial da Austrália, que se chama Waltzing Matildas. E o que é que são Matildas? É uma tenda australiana, que é uma espécie de tenda e de saco-cama, tudo num só. Uma coisa específica deles. Ou seja, no fundo, as Matildas chamam-se Matildas por causa de uma espécie de tenda. Fica aqui só a curiosidade, porque falaste disso das Matildas. Pronto, agora sabemos todos o que é que quer dizer. Que grande nó, não é? Exatamente. O povo australiano é muito conhecido pelas maluquices que faz, e falaste do futebol australiano, que é no fundo um rugby, mas muito mais violento, não é? Sim, Que aquilo vale tudo e mais alguma coisa, praticamente. Incrível. Os australianos tinham que inventar um rapel próprio, não é? Porque o rapel faz-se de costas, mas eles têm que o fazer de frente, porque de costas é muito fácil. E, portanto, as Matildas também é um bocado isso, não é? Tem aqui esta cultura. É isso. O waltzing, normalmente waltz é a valsa, mas waltzing também pode ser considerado ambulante, ou seja, são as tendas ambulantes pela floresta, porque a Austrália tem uma vegetação vasta e rica. Aliás, a Austrália tem um ecossistema muito variado. Mas pronto, fica aqui a curiosidade. É um continente. A Mackenzie Arnold, que fez a diferença nos penaltis, curiosamente, aqui leva-me a um ponto. As camisolas das guarda-redes não estão à venda. As camisolas deste Mundial. A guarda-redes de Inglaterra, a Mary Earps, já falou sobre isso. Que mensagem é que isso passa? O facto de ter as camisolas dos jogadores de campo à venda e as das guarda-redes serem completamente ignoradas. Eu não tenho uma explicação para isso. Não sei. É se calhar ainda o futebol no feminino estar a passar por uma fase mais embrionária de que o destaque é para quem marca golos, e em que não há ainda uma grande preocupação em conhecer o cômputo ou o elenco completo, ou porque elas não se destacavam tanto assim. Não sei. Estes guarda-redes deste Mundial têm sido incríveis, tirando uma ou outra que de facto eram algumas prestações menos conseguidas. A Mary Earps é uma figura, porque também tem ar de má. Tem uma área. Mas a área de cara de má teve a Duran, que entrou para os penaltis. Essa é que é aquelas jogadas que se corre bem, né? Lá está ele outra vez a ser o gênio do futebol. Não correndo bem, pronto, foi uma tentativa, mas enfim. Mas não tenho uma explicação, honestamente. A única coisa que voltava um bocadinho ao início, é estarmos ainda um bocadinho nos primórdios, e a guarda-redes ser se calhar aquela jogadora menos valorizada. Exato. Falar nisso, a Kenza Dali, penso que foi a Kenza Dali que entrou precisamente para os penaltis, falha o dela, e logo ela que jogou no West Ham com a guarda-redes da Austrália, a Mackenzie Arnold, ela contou mesmo no final que ela bate sempre da mesma maneira. Elas conhecem-se bem. Aliás, pelos vistos foi a Mackenzie Arnold que ajudou a treinar a parte dos penaltis no West Ham, e depois quando foi para lá estava assim, bate diferente ou mantenho, bate diferente ou mantenho, ela vai achar que vou bater diferente, então vou manteve, a Mackenzie Arnold defendeu. Os penaltis cada vez mais se diz que não são lotaria, que é algo que se trabalha e que tem muito a ver com competência, e é uma grande realidade. Chegamos, não sei se, acho que já chega ao público no geral, de que as guarda-redes todas elas estão muito preparadas já para essa situação.
vi vários tipos de cábulas, quer nas garrafas, que eram as mais comuns, quer até na toalha. Isso foi a Zetira Mosevic. A da toalha ainda não tinha Suécia. visto e a toalha estava tão explícito que tinha um nome e uma seta, ou seja, que era para não Sim. haver grandes leituras. É fulana, bate E para depois ali. os jogadores da Suécia a rodearem a guarda-redes É, para que ninguém não- ver. E depois, obviamente, que fica sempre complicado, porque nos penaltis o drama é para quem bate, não é para a guarda-redes. Não é? A guarda-redes está ali para ser a heroína só. Se correr bem é heroína, correndo mal, pronto, paciência. Os outros é que batem certo. É sempre aquela luta, vou fazer o que faço habitualmente e ela sabe, porque ela sabe que eu vou fazer aquilo, ou vou tentar mudar e ao mudar também vou fazer algo que não estou tão confortável. Eu acho que elas quase nunca mudam, tanto se vê que elas vão tentando adivinhar os lados. Mas também, se me permitirem ir um bocadinho à minha experiência de liga feminina, 90% dos penaltis são todos para o lado direito da guarda-redes. Ora mais altos, ora mais baixos, é tudo para ali. Porque geralmente são quase todas pé direito, as que batem, e é sempre mais aquele lance. Natural. E notou-se que as jogadoras que têm alguma variabilidade em penalti são aquelas jogadoras que já são mais credenciadas, que já estão mais tranquilas, que já têm algum nome, e essas variam um bocadinho. E quando elas variam, obviamente complicam logo o trabalho do guarda-redes, porque nós mesmo fazemos esse trabalho. Olha, se houver um penalti, geralmente bate A e B. A bate para ali, B bate para acolá. Mas aparece uma que diz, mas esta bate para ali, para ali, para ali. Já vimos, por exemplo, a Telma Encarnação bater para todos os lados possíveis e imaginários, mas a Telma não se pode contar com nada, né? E fica um bocadinho assim. Mas é sempre essa luta mental que vai ficar com as avançadas. Vou fazer o que eu faço. Se fizerem bem, é praticamente indefensável, não é? A velocidade é 0,07 segundos e agora com esta regra de terem sempre que ter um pé na linha, complica mais o trabalho das guarda-redes. Até podemos, o penalti, isto também é dos quartos de final ainda, não, dos oitavos de final ainda, aliás, a Chloe Kelly, o penalti dela foi a 110 km por hora, se não me engano, foi um penalti tão rápido, ou tão forte, que foi mais, a velocidade excedeu todos os golos marcados da Premier League, a masculina do ano passado. É só uma curiosidade, mas não deixa de ser engraçado. Se for batido com essa violência, dificilmente a guarda-redes chega lá, a não ser que seja contra, né? De resto não há muito a fazer. Curiosamente, falaste das jogadoras mais cotadas. A jogadora mais cotada de todas da Austrália é Sam Kerr, que bateu um penalti até um bocadinho estranho. Houve ali a guarda-redes francesa que acabou por ser uma aposta interessante, porque ela consegue interceptar 2 e há ali 2 que lhe passam muito perto. Portanto, ela acabou por fazer uma exibição boa perante aquilo que... Mas agora estamos a entrar um bocadinho no fator de que não há campeão sem um bocadinho de felicidade, não é? E aqui acho que a Austrália acabou por ser mais feliz. Poderia ter acabado com o jogo 3 vezes e falhou sempre. Portanto, houve aqui um grau de carga... Sim. E também de demonstração de alguma inexperiência. Provavelmente isto, se fosse uma Suécia, teria acabado à primeira oportunidade. Se fosse uma Alemanha, em penaltis, também o teria conseguido. Ali houve aquele... E pronto, é um bocado aqui distribuir entre o mérito do que a guarda-redes tem e um bocadinho de, se calhar, algum nervosismo, que é o único nervosismo que eu, como treinador, não entendo num jogador de penaltis. Entendo todo o nervosismo. Eu, como jogador, provavelmente não quereria bater um penalti. Mas aquele penalti em que tu sabes que, mesmo que falhes, não tem problema... é aquele que é fácil de marcar, né? Ou seja, não tem carga emocional do perigo, ou seja, eu neste momento posso resolver o jogo, vamos resolver o jogo, se eu falhar, isto continua, mas eu posso resolver. Esses penaltis geralmente não se falham. A Austrália falhou 2, eu não sei se 3 mesmo, 3 oportunidades dessas. Sim, foi 3, penso que foi, sim, exatamente. Eu confesso, eu não sou francesa nem australiana, mas até a mim custou ver aquilo, foi tenso. Passamos então para o último jogo dos oitavos de final, dos quartos de final, já estou toda trocada. Inglaterra 2, Colômbia 1. A Colômbia abre o marcador com um golo fabuloso da Alicia Santos, que passou por cima da Mary Earps. A Mary Hamp, eu estava aqui a ler Hamp, da Lauren Hamp, e confundi os dois nomes. Passou por cima da Mary Earps, que estava um pouco adiantada, e ela aproveitou esse adiantamento da melhor forma, logo aos 44 minutos, mas ainda antes do intervalo, nos descontos, a Lauren Hamp empatou, e já na segunda parte, a Alessia Russo deu a vitória à Inglaterra. Esta Inglaterra que continua sem encantar. Ai, que me perdoem, mas esta Inglaterra já podia ter ido, né? Com tantas equipas boas que foram embora. Esta é aquela equipa. Tanto assim é que a Vigan, no final do jogo, notava-se um ar de alívio
pronto, pelo menos quarto lugar está, né? Portanto não vai correr muito pior. Nunca foi uma equipa que tenha demonstrado nada a mais, nunca foi uma equipa que sequer que a gente diga, não, esta é a equipa campeã europeia, não trazia o rótulo, mas nunca trouxe o conteúdo. Exatamente, não tem feito jus a esse. Conseguiram sempre levar a água ao seu moinho, tanto é que estão nas meias finais, mas sempre sem encantar, sempre sem dar algo que se calhar fizesse jus a uma equipa que tenha o título de campeã europeia. Acabam por ganhar um jogo em 2 falhas da Colômbia. 2 falhas de guarda-redes. Eu pessoalmente fiquei triste duplamente, não queria muito que esta Inglaterra prosseguisse, porque acho que não merecia pelo aquilo que tem feito, e depois era a minha equipa favorita nestas fases, era mesmo a Colômbia. Trouxe um perfume, trouxe uma alma diferente, veio mostrar que um continente e um país pobre pode também fazer coisas muito interessantes, jogadoras com um talento extraordinário. Mas lá está, falta-lhes algumas coisas, principalmente esta questão de experiência, que lhes faltou um bocadinho, não foram tão eficazes, porque mesmo a parte final do jogo é pautada por várias situações em que a Colômbia pode igualar a partida e não consegue. E também não consegue porque temos depois uma Inglaterra que percebe que estes últimos 5 minutos não são para jogar, é para bola de fora, é para segurar, é para também parar. Entra a experiência. Entra aqui a experiência e depois lá está, se calhar o tal fatalismo do nós tínhamos a oportunidade de ir à meia-final e estamos tão bem e não vamos conseguir, criou acho que aqui alguma falta de lucidez. Nós vimos uma Linda a chutar de um sítio à toa, né? Vimos depois também a outra avançada, que a Mara também a rematar de longe, um bocado no desespero. Exatamente. Coisas que poderiam ser resolvidas de outra forma, com um bocadinho mais de tranquilidade e um bocadinho mais com a tal história do costume. Nós vimos cá muitas vezes, isto é só mais um jogo, não, aquilo para elas parecia ser o jogo da vida, e fizeram-no bem. Foi um jogo que eu gostei bastante de assistir, tive pena que pelo menos não houvesse um bocadinho mais de tempo de jogo. É pena vê-las fora, mas pronto, agora vamos ter que levar mais um bocadinho com esta Inglaterra, que vai apanhar uma Austrália, que vai ser um jogo, eu acho que posso me enganar, espero enganar-me até, mas acho que vai ser um jogo feito, não vai ter grande beleza, sob o ponto de vista da emoção sim, mas do jogo jogado, taticamente se calhar vai ser rico, porque vão ter que haver aqui nuances de se anularem, muita cautela. Mas bem, já lá vamos se calhar fazer aqui um bocadinho mais a análise a isto. Por exemplo, estavas a falar das jogadoras da Colômbia, tivemos aqui a Mayra, tivemos a Linda Caicedo, que pronto, tem apenas 18 anos, às vezes isso nota-se naturalmente, tem ainda muito por onde evoluir, mas já é uma jogadora com um talento enorme. Tivemos a Catalina Usme aí do outro lado da balança, já um pouco mais velha, mas a mostrar que lá está, tantas mais experientes como as mais jovens têm muito talento, e é uma liga que consegue pôr muita gente no estádio, a liga colombiana, porque há algum tempo houve uma ação de publicitária nesse sentido, de fazer com que os adeptos fossem mais aos estádios nos jogos femininos, e isso também se nota, não é? Ou seja, elas não se deixam, primeiro não se deixam assustar por um estádio cheio. Não, aqui não era a questão susto, aqui era mais a questão, a vontade de querer, não é? Querer tanto que o discernimento acabou por não estar lá. Depois, provavelmente, é uma equipa que também, sob o ponto de vista físico, acusou mais o desgaste, porque se calhar não tem uma liga tão intensa como as jogadoras que jogam na Europa, e isto com um campeonato curto, com uma equipa que também praticamente foi sempre a mesma, acaba por ter esse peso. E elas praticam um jogo fisicamente muito intenso. Elas são muito, muito intensas, são muito agressivas, é um rótulo, e é nesta agressividade que elas também vão não permitindo que as outras equipas joguem. Às vezes ali a roçar um bocadinho os cartões sempre, mas é uma forma de dizer estamos cá, calma, tem que ser de outra maneira, tem que ter um bocadinho mais de qualidade. Mas senti um bocadinho isso. A Linda é muito disponível, mas notava-se que lhe falta mais condição. Ela também é muito jovem, mas estava bastante desgastada. E na parte final, quando é preciso um bocadinho mais de lucidez, e essa lucidez trazer também o que o físico às vezes não consegue dar. E faltou-lhes aqui um bocadinho isto. Mas creio que elas têm que ficar extremamente orgulhosas do trajeto que fizeram. Foram
quase desde a fase de grupos, a única equipa sul-americana que continua em prova, se não foi mesmo a única. Sim, sim. E, portanto, elas estavam em representação de um continente, praticamente dos dois, não é? Porque depois os Estados Unidos acabam um bocadinho mais à frente, mas o próprio Canadá também já tinha caído. Exato. E, portanto, elas estavam ali em representação continental e portaram-se muito bem. Acabam por cair perante uma equipa, quanto a mim, vale pelo seu rigor e pela sua experiência. Passamos então à frente. O que é que tu esperas do Espanha-Suécia? É um jogo difícil, para mim é difícil de prever vencedor, porque são dois estilos muito diferentes, duas equipas que já surpreenderam. A Suécia apontamos-la sempre à queda contra, primeiro foi os Estados Unidos, depois o Japão, mas sobrevive sempre a todos e de forma meritória. E depois a Espanha, que pensava-se que poderia sofrer com os problemas defensivos. Aqui será mais castigada por eles, com esta Suécia. A Suécia castiga esse tipo de erros, mas já passou por um candidato. O que é que podemos esperar desse jogo? Acho que aqui a Espanha vai ter uma vantagem, que é o fator de já ter cumprido a sua missão, entre aspas, não é? A Espanha neste momento atingiu a fase mais longa em todo o seu historial, portanto pode já dizer que tem a missão cumprida. Esta pode ser uma vantagem do ponto de vista emocional e da ansiedade para o jogo, ao contrário da Suécia, que quer ganhar um campeonato do mundo porque anda atrás dele há muito tempo e, portanto, esta carga poderá estar um bocadinho mais, mesmo aquilo que já falamos antes, serem jogadoras muito preparadas e ser mais um dia no escritório, nos momentos de decisão, muitas das vezes estas questões também acabam por pesar. Sob o ponto de vista meramente estratégico, eu não creio que o Wilder vá fazer nenhum tipo de alteração ao sistema e à forma como quer jogar. Vai querer ter bola, vai querer ir para cima, porque é assim no fundo que a Espanha se sente confortável e é assim que a Espanha sabe jogar. Se ele quiser adulterar isto numa forma de surpreender a Suécia, não me parece que vá correr bem, porque depois elas não sabem, entre aspas, como fazer de outra forma. A Suécia, ficamos um bocadinho ali na dúvida. É uma equipa que já nos mostrou duas formas, uma mais cínica, mais na espera, e uma mais até de assumir o próprio jogo. Duas equipas a assumir o jogo, não dá, ou seja, portanto vai ser aqui interessante ver este tipo de duelo. Será que são duas equipas que se vão expor para querer ganhar, ou vão deixar que haja um erro, que ir um bocado mais na cautela, porque estamos a falar de umas meias finais, não é? A Espanha nesse sentido é um bocadinho mais romântica, por assim dizer. E provavelmente vai estar numa fase mais sentimento fatalista, por um lado, porque estamos cá, mas por outro também não temos essa obrigação de irmos mais longe. Mas estamos a falar de uma equipa também muito feita à base de um Barcelona, portanto com muita experiência e muita qualidade. Por outro lado, temos do lado da Suécia uma equipa que tem clara harmonia com o seu treinador, e do lado da Espanha uma equipa desencontrada com o seu selecionador. Até se viu nas celebrações após o jogo. Jorge Vilda, que é o selecionador, há toda uma história de desentendimentos das jogadoras com o selecionador, ele a querer celebrar com elas e elas não lhe passaram cartão. Faz-me sempre muita confusão como é que isto funciona. Como é que é possível que um grupo de trabalho continue a fazer coisas e a pôr a sua paixão e o seu máximo quando discorda da ordem de outra pessoa, ou quando acham ou olham para outra pessoa como sendo alguém que não querem e que não gostavam que estivesse ali. É difícil de entender, mas tem resultado. Portanto, quer ele, sabendo que tem um grupo assim, tem sabido gerir e tem sabido comunicar, e elas também têm tido a capacidade de serem profissionais e de fazerem o seu trabalho. É claro que o futebol é muito mais do que uma profissão. Estamos a falar de um jogo de equipa, onde a conexão entre elementos é fundamental, e quando não existe, aqui o acolá vai acabar por falhar. Se calhar isto que acabaste de dizer vai ser posto à prova neste jogo, esta conexão e esta união. Será que quando a coisa realmente apertar, vamos ter aqui uma coesão e vamos ouvir o que é que o treinador nos diz, ou vamos... E ele que vai dar uma voltinha, que a gente vai fazer isto à nossa maneira, não é? Porque às vezes parece que a Espanha neste momento está a fazer um bocadinho mais isso. Exatamente. Não é? Estamos a jogar um bocadinho à nossa maneira, nós queremos muito ganhar isto, ou ir mais longe que pudermos, e ele, pronto, a gente atura. É isso. Alguns mídias espanhóis até já disseram que a Espanha ganha independentemente dele, ou apesar dele, e não com ele. Ele tem uma figura esquisita, não é? A postura dele é um bocadinho estranha, mas o discurso é um bocadinho centrado no eu, em vez de ser tanto... Eu acho estranho que a Federação Espanhola, com tanta experiência que tem ao nível de tudo e mais alguma coisa, que os espanhóis são ótimos em qualquer desporto,
permitam esta situação, mas é um risco que eles próprios correm. Há jogadores que acabaram por voltar, não é? Das tais 15 que disseram que não queriam. Outras mantiveram-se firmes e tal não, como e não, e não, a e Napi pronto. León e a Padre Guijarro, que são duas jogadoras de topo, fariam falta, embora esta equipa tenha conseguido ficar muito harmoniosa e há aqui peças que de facto fazem a diferença, né? A nossa querida Aitana, que está sempre em grande, a Esther tem sido uma mais lá. Esta questão da Mariona jogar ou não jogar, vamos ver, se calhar vai outra vez apostar nisso, porque lá está, para o Olho tem-nos mostrado ali que é no lance de espaço que ela vai, mas como esta Espanha é mais de querer chegar junta, bem, não sei qual é que será bem a onda. Eu bem pronto, sou suspeita. Os esquemas não anulam-se facilmente. Estamos num 4-2-3-1 por parte da Suécia, do 4-3-3 clássico por parte da Espanha. 4-3-3 espanhol. É espanhol, né? Portanto está aqui muito, muito fácil, que depois pode defender ali num 4-5-1, que é o que depois também faz a Suécia. A Suécia defensivamente é fortíssima, o jogo aéreo não é aconselhável. Vamos ver. E quanto à Austrália e a Inglaterra? São as equipas do jogo feio, podemos dizer isso, uma abraçada por completo pela sua nação, outra a ter de responder à sua nação, porque são as campeãs europeias, e claramente os ingleses têm a expectativa de serem campeões do mundo, especialmente quando 2 dos grandes candidatos, 3, podemos até incluir os Países Baixos, já caíram. Exatamente. O que esperar de um jogo destes? Eu vou dar aqui um favoritismozinho à Austrália pelo fator casa e por toda a envolvente que traz para o jogo. Vamos ter um estádio lotadíssimo. As inglesas no final do último jogo, diziam que é destes palcos que elas gostam, é para isto que elas vêm, mas que também sentem de certa maneira que jogam sempre fora de casa, não é? Já no jogo anterior tinham sentido fora de casa, agora outra vez fora de casa. É provavelmente aquele jogo que poderá ter mais tendência para empatar até ao final, não é? Portanto é aquele que poderá ser decidido nos penaltis, poderá. E se assim o for, a minha aposta será mais para a Inglaterra, que tem mais frieza, não vai acusar tanto a necessidade ou a obrigação de ter que ganhar quando tem um estádio cheio. Claro que também não vai ser fácil ter que bater penaltis naquela atmosfera, mas provavelmente aqui, e até pelo passado recente da Austrália, que falhou momentos decisivos, poderá ser aqui um fator importante. Portanto, conselho aqui ao Tony Gustavsson é que não vá tão longe, que tente ganhar o jogo antes. Mas do ponto de vista mais tático-estratégico, eu não sei se alguma das equipas quererá assumir o jogo. Acho que se vão estar a estudar durante bastante tempo. Também não, esta fase da competição não me parece que haja grandes mexidas. Ou seja, será um jogo aborrecido. Será um jogo provavelmente taticamente pode ser bom, pode ser giro para perceber de dinâmicas, o que é que vão apostar mais contenção, mais jogo em largura, onde é que vão apostar. A Austrália tem o seu 4-4-2 também muito marcado, é uma forma mais simples de jogar e elas também o têm feito bem. Não é uma equipa entusiasmante, a Inglaterra também não propriamente, mas tem depois uma Emma Russo que são jogadoras que têm outra capacidade. Temos uma Bronze que tem a sua experiência e que às vezes até é um bocadinho feia, mas consegue parar as coisas exatamente quando assim o tem que ser. Tem uma capitã Bright que é uma comandante em chefe das Forças Armadas lá, uma grande guarda-redes. Portanto, sob o ponto de vista dos nomes, diríamos que a Inglaterra é favorita. Sobre o ponto de vista do jogo, não há um favorito. Sob o ponto de vista da minha opinião, eu creio que a Austrália, e por toda a atmosfera que a envolve, vai acabar por ganhar este jogo, desde que não vá aos penaltis. A Austrália, Sam Kerr é uma incógnita, porque vem de lesão. É a grande estrela, sim, mas não se sabe o que é que poderá dar e também não se sabe se poderá ser um fator que acrescenta ou que algo disruptivo numa equipa que está tão sólida, que está tão incrementada daquela forma. A equipa tem-se safado, não é? Que sem ela, não é? Ela fez estes últimos minutos no último jogo. O único senão, às vezes, de jogadoras com esta característica é que a equipa queira jogar em demasia para ela. Isso acontece em algumas equipas em que há uma jogadora que se destaca e isso muitas das vezes acaba por estragar as dinâmicas ou outras dinâmicas e dar mais liberdade às jogadoras. Isto muitas das vezes não acontece por uma questão de ordem ou de plano. É que inconscientemente
há essa tendência. E ela é melhor? Ela é melhor, vou pôr ali até porque é ela que vai decidir e ela vai decidir bem ou vai decidir melhor que eu. Há um bocado esta ideia. E se não decidir, foi ela. Exatamente. Foi ela. Ela é que é boa, ela é que devia ter marcado. Portanto, não tem nada a ver com isso. Pode haver um bocadinho este fator. O facto de ela estar em campo, por outro lado, coloca a Inglaterra mais em sentido, porque sabe que vem tiro de qualquer lado e pronto. Basicamente, eu não sei, eu não conheço tão a fundo assim esta equipa australiana ao ponto de dizer se vai ser vantajoso ou não que ela jogue. Agora, assim, à maluca, se tivesses de apostar em alguém para vencer o Mundial, Espanha, Suécia, Austrália ou Inglaterra? Assim, por aquilo que nós temos vindo a ver, a Inglaterra posiciona-se melhor porque traz a experiência, tem uma líder que já foi considerada várias vezes como a melhor treinadora do mundo, portanto tem muita experiência, sabe muito bem o que faz. Se calhar posiciona-se melhor nesse campo. Temos uma Espanha que não tem nada a perder, tem que dar agora uma prova de fogo. A Suécia também se posiciona. A Suécia se calhar merece por todo um trajeto no futebol feminino e por uma aposta de tanto tempo que a Federação faz no futebol no feminino. A Austrália é aqui totalmente outsider, mas é outsider que joga em casa. Exatamente. Falávamos no início do sonho da África do Sul do rugby, porque não aqui? Aposta contra a minha vontade, eu acho que a Inglaterra poderá ser a campeã. Juntava-lhe aqui a questão Suécia. Mas como estás a ver, eu não estou a conseguir dar-te uma resposta muito interessante, porque há aqui muitas nuances e vai depender às vezes, um jogo às vezes decide-se em 2 minutos de uma forma completamente inesperada, não é? Se calhar de todas elas, eu gostaria que a Austrália conseguisse ganhar, está em casa, até porque estes contos de fadas são muito bons para continuarmos a apostar no futebol no feminino. Entre o conto de fadas, o pragmatismo da Inglaterra e a experiência da Suécia, e depois temos o bola bonita da Espanha. Exatamente. Temos aqui 4 cenários, todos eles muito diferentes. Pronto, ficamos então com esses cenários possíveis, prováveis, alguns menos do que outros, e assim terminamos o nosso 8º episódio do Olha a Bola Maria. Voltamos nas meias finais. Obrigado, António, por teres aceitado o convite. Vemo-nos nas meias finais. Até à próxima. Obrigada por verem.